Já fiz um vídeo aqui no canal onde médicos revelaram as últimas palavras mais assustadoras de seus pacientes. A mesma pergunta foi feita para enfermeiros e enfermeiras, que, querendo ou não, na maioria das vezes, estão na linha de frente quando um paciente está passando por dificuldades, e em muitos dos casos os conhecem bastante. Veja agora as últimas palavras mais assustadoras ditas por pessoas em seus leitos de morte. Tive um paciente cuja memória estava definhando já há um bom tempo devido ao seu Alzheimer. Uma coisa que nunca entendi é que muitos pacientes, logo antes de morrer, às vezes de repente, ficam muito melhores. De qualquer forma, esse paciente em questão pensou que eu era sua falecida esposa. Como já sabia bem da situação e negar aquilo seria pior, resolvi agir como se realmente fosse sua esposa. O ouvi, enquanto ele relembrava seu noivado, seu casamento, seu primeiro filho e algumas outras coisas. Depois de uns 30 minutos, emocionado contando tudo, ele disse: "Ah, você é Irene, a enfermeira, né? Desculpe. Você sabe que meus olhos não são tão bons como costumavam ser, mas obrigado por ouvir um velho contar histórias. Espero que você tenha as ótimas histórias para contar um dia também. Estou indo, Irene." E então, o homem faleceu. Ele foi meu primeiro paciente de longa data. Meu avô foi colocado em uma casa de repouso 24 horas por dia, 7 dias por semana, com Parkinson grave. Minha mãe e minha avó passaram 4 anos basicamente cuidando dele constantemente e precisavam de uma pausa por algumas semanas, embora elas o visitassem todos os dias em turnos. Eu trabalhava de enfermeira em outro local, mas sempre ia vê-lo como familiar também. Fui um dia sozinha em seu quarto, quando, de repente, ele me olhou direto nos olhos e disse: "Eu preciso que você me leve para casa para que eu possa morrer. Eu não quero fazer isso aqui." Tentei dizer tudo o que podia para minhas colegas enfermeiras do local e principalmente minha família para levá-lo para casa. Óbvio que fiz isso sem que soubessem que era um desejo dele. 24 horas depois, autorizaram sua saída. Fomos buscá-lo. Ele foi apressado para sair, mas no corredor, quase na porta de saída, ele virou o rosto para olhar para mim e disse: "Não deixe isso te incomodar, tá?" E morreu naquele mesmo momento. Observação: isso me incomoda com certeza até hoje. Minha avó, que me criou durante toda a minha vida, tinha fibrose pulmonar e vivia entrando e saindo do hospital várias vezes antes de sua morte. Minha sogra trabalhava como enfermeira no hospital em que minha avó estava internada, e certo dia me ligou informando que seus sinais vitais estavam ruins e eu deveria correr para lá o mais rápido possível. Cheguei lá e sentei ao lado de sua cama, enquanto ela usava sua máscara de CPAP. Eu sabia, mas não sabia ao mesmo tempo, que aquela seria a última vez que a veria viva. Segurei sua mão e chorei enquanto implorava para me deixar sentir sua dor para que ela não sofresse. Disse a ela que a amava e que tudo ficaria bem enquanto tentava esconder minhas lágrimas. Ela me olhou profundamente com amor em seus olhos e disse: "Tudo bem, eu te amo, mas preciso me preparar e preciso que você vá." Foi quando senti o quarto mudar. Era um clima pesado e eu sabia que essa seria a última vez que trocaríamos palavras. Saí do quarto dela e me virei dizendo que a amava. Então ela respondeu: "Não importa o que aconteça, sempre vou te amar também, mas vá." Sair daquele quarto foi a coisa mais difícil de se fazer, mas eu respeitei seus desejos. No momento em que minha esposa e eu voltamos para casa, recebi a ligação de que ela tinha falecido. As colegas enfermeiras naquele andar mencionaram que minha avó realmente resistiu
até que eu aparecesse para dizer adeus. Trabalhei como auxiliar de enfermagem em uma casa de repouso por apenas 2 meses. Um senhor tinha sido designado aos meus cuidados durante todo o tempo em que trabalhei lá. Numa noite, eu estava trabalhando e o senhorzinho parecia meio fora do ar. Falei com ele e tentei conversar, mas ele parecia tão zangado e confuso. Eu era nova nisso, não sabia bem o que fazer, então continuei. Em dado momento, ele ficou tão assustado que pegou seu tubo de oxigênio e tentou enrolá-lo em volta da minha garganta para me estrangular. Fugi imediatamente e contei para uma enfermeira colega. Ela me disse que confusão e agressão eram comuns quando as pessoas estavam perto da morte. Ele precisava de meus cuidados de qualquer forma. Fui cuidar dele novamente algumas horas depois. E ele parecia tão dócil, tão derrotado. Seus olhos se encheram de lágrimas quando ele olhou para mim e disse: "Sinto muito pelo que fiz mais cedo, senhorita. Não sou quem eu sou." Eu disse que estava tudo bem e que eu só queria deixá-lo bem também. Ele me agradeceu e disse a frase: "Estou indo para casa." E continuou repetindo a mesma frase: "Estou indo para casa. Estou indo para casa. Estou indo para casa." Naquele momento, pensei que aquilo seria só mais uma crise, mas ele faleceu 1h30 logo depois do término do meu turno. Fui eu que ouvi suas últimas palavras. Ao saber que ele faleceu, imediatamente pensei nisso. Essas palavras ficam em minha mente até hoje. Isso foi há quase 12 anos, e acho que nunca vou esquecer. Desde quando eu trabalhava em um consultório particular, um paciente tinha sido diagnosticado com um câncer de garganta moderadamente agressivo, porém tratável. Tentamos tudo o que pudemos pensar para levá-lo a considerar o tratamento, pois ele recusava todos. Então, após cerca de 3 meses, sua esposa fez com que seus 2 filhos adultos o levassem para a clínica às 4h50 de uma sexta-feira à tarde, para tentar convencê-lo novamente. Eu era a única enfermeira do prédio. O levei para uma sala de exames. O cara estava completamente grisalho, esquelético, e dava para sentir o quão perto do fim estava cada vez que ele respirava. Seus pulmões estavam cheios de líquido. Quando o colocamos na cadeira, ele começou a deslizar para fora. A sala era pequena demais para colocá-lo no chão e a mesa de exames alta demais para levantá-lo. Fiquei entre as pernas dele e o segurei na cadeira, enquanto dizia aos filhos para ligarem para o médico. Todos sabíamos que nada iria manter o homem vivo por muito mais tempo. Ele deu um tapinha na lateral da minha perna. Foi o máximo que conseguiu se mexer. E sussurrou: "Eu deveria ter ouvido todos vocês. Não quero morrer." E então, perdeu a consciência, e tudo o que pude fazer foi impedi-lo de cair da cadeira, até que o médico chegasse lá. Comecei minha carreira de enfermagem em uma unidade paliativa. Nos meus primeiros 3 meses, presenciei 7 mortes. Um dos pacientes tinha demência avançada e muitas vezes acreditava que estava trabalhando enquanto estava acordado no hospital. Ele dava a mim e aos outros funcionários dali tarefas e trabalhos para fazer, pois acreditava ser nosso superior. Um dia, perto do final de dezembro, ele me perguntou: "Quando é o próximo ano?" Disse a ele que o ano novo seria na próxima terça-feira. Ele balançou a cabeça e me disse que achava que teria que desistir depois do ano novo, pois o trabalho estava ficando muito difícil e ele não conseguiria acompanhar o ritmo, que era hora de se aposentar. Digo a ele que apreciamos todo o trabalho duro que ele fez e sentiremos muito sua falta quando se fosse, que ele era um ótimo patrão e todos nós adoramos trabalhar com ele. Naquela terça-feira, 1º de janeiro, ele faleceu pacificamente dormindo às 2 da manhã. Jamais esquecerei daquela conversa.
Até a próxima. Obrigado.